Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da associação. E hoje eu venho trazendo para vocês mais uma edição desse benefício que ele não é exclusivo dos nossos associados, mas sim também de todos que nos acompanham aqui nas redes sociais, os nossos seguidores, que sejam os beneficiários dos titulares, ou também seguidores que são servidores, mas que estão buscando mais informações sobre a Assiste, estão ainda se familiarizando com o que é a associação para então se associar. E hoje a gente tem aí a oportunidade de estar disponibilizando um dos nossos benefícios para você que ainda não é associado à Assiste. Lembrando que são 23 benefícios, esse entra como um dos benefícios e são diversos outros de diversos segmentos, tem lazer, entretenimento, área de segurança, saúde. Então, você que ainda não é associado, assiste, procure se associar que garanto que vai valer muito a pena. E para quem ainda não conhece o Clube do Conhecimento, eles são abordagens, lives que a gente traz para quem nos acompanha, assuntos relevantes para a nossa sociedade, e aí a gente sempre tenta trazer uma temática que ela está em voga atualmente, para que a gente consiga trazer e enriquecer justamente de conhecimento quem nos acompanha. E sempre trazendo alguém para poder tá tendo uma propriedade de fala com relação ao assunto que a gente está abordando. E como vocês já devem ter visto, hoje a gente está para falar sobre energia renovável, a importância da energia renovável no mundo atual. Atualmente, a energia que a gente mais acaba consumindo são as fontes fósseis de energia, que é a gasolina, que é o gás, que é o petróleo. E aí isso acaba impactando bastante a nossa atmosfera, a emissão desses gases com relação ao efeito estufa. E hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre as fontes de energias renováveis. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente traz aí um dos nossos parceiros, que é a JDV Energia Solar. Eles são do ramo da energia solar, que é uma das fontes de energia renovável. E hoje quem vai falar com a gente é o Joaquim. Vou estar introduzindo ele aqui na nossa live aqui para a gente já iniciar esse bate-papo. Olá, Felipe. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aí à live, Joaquim. Gostaria que você se apresentasse, falar um pouco mais aí do trabalho também da JDV. Primeiramente, agradecer aí ao convite, né? Mais uma vez, a JDV aqui participando do Clube do Conhecimento, com a Assiste, é sempre um prazer. Sou Joaquim Dias, sou da JDV. Nós temos aí uma parceria com a Assiste já de algum tempo, onde o nosso foco é proporcionar às pessoas, né? E aí, com essa parceria com a Assiste, proporcionar aos associados da Assiste projetos fotovoltaicos para fazer com que você possa contar com o sol, que está aí abundante na Terra, né? Para que ele possa ser seu sócio na sua conta de energia. Você simplesmente vai nos contactar, nós cuidamos de tudo, fazemos aí o seu projeto, vimos a capacidade que você precisa do teu projeto, fazemos aí o orçamento, colocamos, instalamos o projeto e cuidamos de toda a burocracia junto à sua operadora de energia, para que você possa simplesmente usufruir da tecnologia do sol e ter aí uma economia de até 95% na sua conta de energia, fazendo essa parceria aí com a JDV e com o sol, né? E aí agradecer não só ao seu convite para estar aqui, né, junto com os associados da Assiste ou com o público aí do Instagram da Assiste, mas também dessa parceria que a JDV tem com a Assiste para prestar aí esse serviço aos associados com desconto, né, e com uma confiança, né, que a gente criou na relação entre a JDV e a Assiste. É sempre bom. Hoje na internet tem muito anúncio falso, né, golpe. Então, quando você acaba fazendo um projeto entre instituições que são parceiras, você tem ali aquela confiança
da relação que foi criada entre organizações por trás de tudo isso. Exatamente, a famosa credibilidade. É isso aí, importante. E aí, até para poder explicar, talvez, ao público que ainda não tenha um conhecimento do que seria fonte renovável, fonte de energia renovável. Você conseguiria, obviamente, explicar aí para esse pessoal? Eu sei um pouquinho, mas eu sei que tem mais coisa aí que eu posso agregar. Certo. Você, como você já começou falando, né, o tema da live, que é energia renovável, o Clube do Conhecimento, trazer essa discussão é uma coisa muito legal. Eu já vi na revista Assiste, inclusive. Então, são temas que estão sendo discutidos em larga escala mundialmente, e que é bem importante trazer aqui para o pessoal esse conhecimento para que as pessoas cada vez mais tenham acesso a essa informação e que elas possam também procurar, né? A gente vai conversar aqui, é uma forma de um bate-papo, mas é sempre bom a pessoa ouvir, se interessar pelo assunto, ir lá no chat GPT, ir lá no Google e se interessar um pouco mais e se aprofundar sobre o assunto, né? Energia renovável é toda aquela fonte de energia que, conforme o próprio nome diz, se renova constantemente ou que se renova de uma forma mais acelerada. Porque até mesmo os combustíveis fósseis, eles também se renovam, só que eles demoram milhões de anos para que você possa construir um petróleo debaixo da terra, né? O petróleo que tem debaixo da terra, ele foi construído também, e ele vai ser renovado. Só que demora milhões de anos para que você possa construir uma camada de petróleo debaixo de alguma camada ali da estratosfera ali, da Terra. Então, a fonte, as fontes renováveis, vem esse nome com características de fontes inesgotáveis e renováveis num curto período de tempo. Os grandes exemplos que a gente tem é a energia solar, que ela não só é renovável como inesgotável, né? Tá lá, o sol está aí, né? E ele não vai deixar de brilhar. Até existem teorias de que o sol tem vida, mas a vida dele está bilhões e bilhões de anos aí, ainda tem sobrevida do sol, né? Então, você vai poder colocar o teu projeto solar que o sol vai estar lá para te abastecer. Tem a eólica, que é o vento, né? Então, é outra fonte renovável também e inesgotável. Pode ser que em algum momento tenha menos ou mais vento, mas sempre vai ter o vento, né? Sempre vai ter ali, vai estar ali ventando e ela vai renovar e ela vai funcionar ali o teu sistema. Tem as hidrelétricas, que também são fontes renováveis, né? Se a gente cuidar, porque ali você tem ali os rios, né? Que com o movimento dos rios, a força do movimento da água corrente vai fazer com que as turbinas sejam ativadas e se fabrique energia. Então, enquanto houver o rio, se a gente continuar cuidando da natureza, enquanto houver chuva, os rios estiverem ali, né, tiver a natureza, as nascentes preservadas, a gente vai ter ali a água passando para se produzir energia. Então, as fontes naturais renováveis são essas, né? São essas que são naturais, que vêm da natureza, e que são renováveis em um curto período de tempo. E que não afetam a natureza. Hoje em dia, você até falou, hoje em dia tem mais os combustíveis fósseis. Nem é. Os combustíveis fósseis, eles como produção de energia, eles estão lá para sexto, sétimo lugar. Em primeiro lugar, no Brasil, são as hidrelétricas. Então, a gente tem aí 58,9% da nossa energia é composto por hidrelétrica. Isso é bom? É bom, porque é uma fonte natural, né? Mas tem uma desvantagenzinha, que é o seguinte: quando você pega um bioma natural, ali naquele rio está passando peixe, está passando, né? Tem pesca, tem cultura ali, tem famílias ribeirinhas que dependem daquele rio. Se você pega um rio novo, numa expansão que a gente tem a fazer de uma nova hidrelétrica, e você coloca ali uma hidrelétrica, você coloca turbinas ali,
a vida do bioma daquele rio ali vai sofrer uma interferência, né? Então você vai ali, vai acabar com a pesca daquela comunidade ribeirinha, vai ter interferência ali nos peixes que ali faziam sua desova, sua procriação. Então tem ali uma certa desvantagem para a natureza, né? A eólica e a solar não, porque a eólica e a solar é você colocar um catavento fincado no chão e ele catar o vento, não tem interferência nenhuma na natureza, né? Então ela é muito mais vantajosa, ao meu ver, do que a de hidrelétrica. Só que a de hidrelétrica, como o Brasil é um país muito rico em rios, se tornou mais viável, né? Mais barato você construir ali uma hidrelétrica e ao passar, o simples passar da água por dentro da turbina, você gerar milhões e milhões de quilowatts de energia. Então, acaba sendo menos custosa. Mas isso está virando. E a energia solar, ela vem com tudo, né? Ganhando muito espaço. Por quê? Porque para você montar uma usina gigante, você precisa de muito espaço. Aí tudo bem. Então, você precisaria de um terreno muito grande para montar uma imensa usina para, por exemplo, concorrer com uma hidrelétrica. Então, fica mais custoso nesse sentido, porque o equipamento pode ser mais caro, comprar tanto equipamento e tanto terreno assim pode ser mais caro do que montar uma hidrelétrica. Mas é mais democrático, porque você, Felipe, ou o ouvinte que está aí nos assistindo, pode ter condições de comprar um projeto e colocar no seu telhado, mas você não vai ter condições de alugar um rio só para você poder aproveitar a força da água e montar um esquema, um formato de geração de energia para você, né? E o do catavento, também você precisa de um espaço aéreo, você precisa meio que colocar o catavento lá em cima, e aí também é um pouco mais complicado. Então, do ponto de vista do uso pessoal, a energia solar ela é mais democrática e tem avançado muito. Então, só colocando os números aqui, energia de hidrelétrica são 58,9% hoje, é o primeiro lugar no Brasil. A eólica está em segundo lugar com 13,2%. E em terceiro lugar, não está a energia solar em termos, porque existe uma outra que está juntando tudo que se chama biomassa. Como é que é a biomassa? A biomassa ela é um conjunto de queima e de utilização de produtos biologicamente descartados. O campeão no Brasil, por exemplo, é bagaço de cana. Como o Brasil tem muita cana-de-açúcar, não sei se você já viajou pelo interior do Nordeste. Interior do Nordeste, você viaja nas estradas, é plantação de cana por tudo quanto é lado. A gente tem muita cana-de-açúcar sendo plantada, seja para produção de álcool, né, o combustível álcool, ou seja para produção de açúcar mesmo, né? O Brasil é riquíssimo em plantação de açúcar. Então, quando você pega e faz essa produção, sobra muito bagaço. E uma das coisas muito bem utilizadas é pegar esse bagaço dessa cana, queimar e produzir energia na queima desse bagaço. Ou seja, você salva a natureza duas vezes com a energia de biomassa, porque você deixa de jogar lixo que fica apodrecendo nos lixões, você queima esse lixo para evitar ali o apodrecimento, o acúmulo de lixo, e ainda gera energia. Então, restos de floresta, por exemplo, árvores que caem, né? Você pegou durante na cidade, quando tem, né, chuvas, que caem aqueles troncos muito. Se você leva tudo isso e leva para um centro de queima de biomassa, você gera energia. Então, é uma infinidade de equipamentos, de insumos, dejetos também de animais. Tudo isso você coloca no campo da biomassa. Então, a biomassa está em terceiro com 8,4%. Mas quando você separa a biomassa, em cada queima, aí acaba que a energia solar fica em terceiro e não a biomassa. Ou, colocando a biomassa todo mundo junto, a energia solar fica em quarto, com 7% dessa fatia aí da energia, né?
E logo depois, aí ficam uns 10% ali sobrando, que desses 10%, aí vem a queima de gás natural, que aí já é um combustível fóssil, né, com 5,3%, e o restante aí vem de queima de petróleo, queima de carvão, mineral, tem muita termoelétrica, aí são chamadas de termoelétricas, né, porque elas trabalham com a queima. Então tem muita termoelétrica que é a vapor, outras que são a petróleo, outras que são a gás natural e outras que são a carvão mineral. Essas, elas dão um prejuízo grande à natureza porque elas acabam emitindo os gases, né? Os gases do efeito estufa, que prejudicam a natureza, que prejudicam, por exemplo, a queima do carvão. A queima do carvão, ela produz a fuligem do carvão, porque conforme são montanhas muito grandes de carvão que você bota na caldeira para queimar. Então existe a fuligem do carvão que escapa e suja e polui. Quem mora por perto pode respirar a fuligem do carvão, é um negócio realmente muito arriscado. Então, esse formato da energia renovável, ela é muito importante discutir, ela vem crescendo muito. A energia solar, ela é uma das que mais cresce, e existem países que ela já é a primeira, né? E como eu falei, ela é a mais democrática, né? Porque você pode colocar aí no seu telhado. E aí, até tentando entender e fazer, ter um entendimento, na verdade, de como funciona vou buscar mais, falar mais sobre a energia solar, porque realmente eu acho que é a que mais eu acho que consegue se adequar à realidade da nossa sociedade, no sentido de pessoa, porque, como você falou, a gente não tem condição de ter um aluguel de um rio, a gente não tem a condição também de criar um catavento. Então, acho que mais adequado a gente tentar entender mais a energia solar. E aí, entender como ocorre, como é feita essa captação simplesmente dos raios solares e transformado em energia. Porque, realmente, o sol está aí para todo mundo. Todo mundo consegue pegar e transformar isso em energia? Queria entender um pouquinho mais sobre isso. Consegue. É só você ter os equipamentos certos e fazer a instalação e homologação, né? Dentro do processo, o processo ele funciona da seguinte forma: você precisa de placas. Essas placas, elas são tecnologicamente preparadas para com o que a gente chama de células fotovoltaicas dentro do painel. Acima do painel dessas células fotovoltaicas tem ali um vidro temperado, né, para resistir ao calor, resistir por exemplo, chuva de granizo, né? Porque, assim, chuvas moderadas de granizo, né? Porque também, dependendo da pedrada, pode ser que quebre, mas tem ali um reforço muito grande na tecnologia ali do vidro utilizado nas placas. E a célula fotovoltaica, ela tem uma tecnologia que ela absorve o raio solar, né? Ela pega aquele raio solar. Quando ela absorve aquele raio solar, ela transforma ela em corrente contínua, que não é ainda a energia que a gente usa. Então, a placa pega, capta o raio solar e transforma a radiação do raio solar em corrente contínua. E aí você precisa de um outro equipamento, que é o inversor, que vai inverter essa corrente contínua em corrente alternada, que é a que a gente precisa para ligar os nossos equipamentos na nossa casa, né? Quando você coloca o teu equipamento ali na tomada, o seu equipamento ele está consumindo corrente alternada. Então você consegue ali, colocando esses equipamentos, o painel solar e o inversor, você consegue transformar ali o raio solar em energia utilizável dentro da sua casa. Claro, você não pode simplesmente dizer, por exemplo, vou comprar a placa, vou colocar lá no sol, vou colocar o inversor e vou
ter energia para mim. Não é exatamente dessa forma porque existem regulamentos, né? Vivemos em países, comunidades que criam regras para as coisas. Então, a energia, por exemplo, se você quiser produzir a sua própria energia isoladamente para você, você até pode. E aí, por isso, existem duas formas de produzir essa energia. Existe a off-grid e a on-grid. A off-grid é quando você está fora, o nome já diz, né? Off. Você está fora do sistema de energia brasileiro. Você está desplugado. Você está dizendo ao sistema de energia brasileiro o seguinte, ó, valeu Brasil, não preciso da sua ajuda para ter energia. Eu mesmo vou produzir a minha. Mas aí quando você faz isso, você vai precisar de um terceiro equipamento. Além da placa e do inversor, você vai precisar da bateria. Por quê? Porque, conforme a gente falou, para que você tenha energia, para que você consiga pegar a energia, transformar em corrente contínua, para depois pegar a corrente contínua e transformar em corrente alternada, você precisa do fator raio do Sol. E aí o raio do Sol, ele existe durante o dia. E durante a noite? Aí você não tem o raio do Sol. Então você não tem produção de energia fotovoltaica, né? Porque ele realmente necessita do raio solar. O Wallace até colocou aqui no comentário, né? Em tempo nublado. Em tempo nublado também, né? Se tiver totalmente nublado, a incidência do raio solar ela vai ser pouca ou quase nula. Pode ser que até tenha, porque pode ser que entre uma nuvem e outra, as nuvens elas não ocupam em grande... Às vezes até ocupa, dependendo da tempestade que tiver, né? Mas quando você tem uma chuva, geralmente é uma nuvem. Então, entre uma nuvem de chuva e outra, tem um espaço onde o raio solar passa e vai produzir menos, porque vai ter menos raio solar. Mas pode ser que, inclusive em tempo nublado, se produza, mas produza menos. Mas pode ser que, dependendo da chuva, dependendo do nível da chuva, dependendo do tamanho da nuvem, a nuvem tape todo o teu projeto ali, não passe nenhum raio e não produza. Então você passa a não ter energia. E aí esse terceiro componente, que é a bateria, é justamente para isso, né? É como a gente conhece aí os nossos celulares, né? O que a gente faz com o celular? A gente bota ele para carregar na energia, deixa ele plugado ali e depois passa um tempo sem ter a energia com ele usando. Então, mesma coisa seria esse terceiro componente, que é a bateria. E aí você pode ter bateria suficiente na sua casa, aí tem que ter todo um cálculo, né? Dos equipamentos que você tem e da necessidade que você vai ter de baterias, para que você, durante o dia, produza, acumule nas baterias e, à noite, você utilize a energia necessária ali para a sua casa através das baterias. Joaquim, você aconselha todo mundo a fazer dessa forma para se independer da Light, não ter que pagar mais nada e ficar livre? Olha, não aconselho. Eu vou falar o porquê. A não ser que você esteja num lugar ermo, né? A não ser que você esteja num lugar que realmente não chegue o sistema brasileiro de energia, né? A não ser que não chegue infraestrutura de energia. Você não tem escolha, você monta um formato desse que é fantástico. Mas eu não aconselho pelo seguinte. Primeiro que você vai ter que ter um espaço grandão para poder armazenar as baterias, né? Ah, mas espaço para mim não é o problema. Eu tenho um quarto aqui, ou eu tenho um galpão que eu vou colocar as baterias e é tranquilo. Tá, mas isso encarece o custo do teu projeto, porque baterias são caras, né? E elas têm uma vida útil muito menor do que o projeto de energia solar. O projeto de energia solar, ele tem uma vida útil, os dois equipamentos que eu falei, de em torno de 25, 30, 35 anos. Entre 25 e 35 anos vai durar o teu projeto fotovoltaico. Já as baterias, elas duram ali entre 5, no máximo 10 anos. Né? Então você vai ter que ficar trocando as baterias e isso vai encarecer ali o teu projeto. Então hoje em dia eu ainda não indico. Está se barateando, está se chegando lá e muita gente está colocando o que a gente chama de projeto híbrido, né? Que é colocar um pouco mais de bateria e às vezes utilizar a bateria, né, à noite para poder utilizar cada vez menos a energia que a Light te dá.
Porque no outro formato, que é o formato on-grid, como é que funciona? Você faz uma parceria com a tua operadora de energia. Como é que é essa parceria? Você você tem lá o teu projeto fotovoltaico. Durante o dia, o sol está batendo nas tuas placas, está produzindo show de bola, e a energia que você está consumindo durante o dia, durante aquele dia ali que está produzindo, teus equipamentos estão pegando diretamente do teu projeto fotovoltaico. Não está pegando nada da Light. Se for o caso do Rio de Janeiro, que é a Light, né? No estado do Rio de Janeiro tem a Light, tem a Enel, tem mais umas duas aí também em algumas cidadezinhas do interior, mas as principais são a Light e a Enel. Então, vamos colocar a Light como a operadora de energia nos nossos exemplos. Então, você tem lá, durante o dia, você está produzindo e consumindo direto do teu projeto. Está nem aí para a Light. E a gente vai dimensionar, se você fizer com a JDV, né? Nós vamos dimensionar o teu projeto para que ele gere mais energia do que o que você vai consumir. E aí, aquela sobra que você está gerando mais do que você está consumindo, ela vai para a Light e a Light vende para outra pessoa. A Light pega aquela tua energia e manda para outra pessoa. Pega aquela tua energia e manda para outra pessoa. Quando você monta um projeto fotovoltaico, você precisa que a Light homologue esse projeto. Porque você não pode simplesmente sair colocando energia e jogando para o poste sem saber se aquele poste que está ali na tua região comporta, tem capacidade para aquela energia. Quem sabe disso é a Light. Então você precisa... Por isso que eu digo, não dá para você simplesmente pegar e sair colocando os equipamentos. Você precisa contratar alguma empresa que tenha o know-how para isso, como a JDV, e nós vamos, em seu nome, você vai fazer uma procuraçãozinha para a JDV, e nós vamos, em seu nome, fazer essa homologação junto à Light. Né? De escrever o projeto Unifilar, escrever o projeto, a capacidade do que a gente vai colocar, para a Light aprovar, e aí sim, ela aprovando, a gente vai e coloca o teu sistema em operação. Então, quando aquela sobra que você está mandando para a Light vai vender. E aí, no fim do mês, quando chegar a tua conta, você vai ter lá a energia que você injetou, que você produziu a mais e injetou na operadora, na Light, versus a energia que você consumiu à noite, porque chega à noite e você consome. Então, eles vão pegar na tua conta, vão olhar e vão fazer um depara. Você injetou na rede, você produziu 500 quilowatts e gastou 300 comigo. Aí vai ficar sobrando 200. Esses 200 que sobra, fica lá para que você possa usar até 5 anos. Fica lá de sobra. Por quê? Porque nós temos sazonalidade, né? Então, vai ter períodos do ano que vai ter mais sol, vai ter períodos do ano que vai ter menos sol. Então, o período que tiver mais sol, você vai produzir com sobra, o período que tiver menos sol, você vai usar aqueles créditos. Né? E aí você vai fazendo o que a gente chama de sistema de compensação com a operadora, né? Para que você possa ter ali uma... Então, por isso que a gente diz que é até 95% de economia, porque você não zera. Por que você não zera? Porque por mais que você esteja produzindo a tua energia, e aí você não está mais comprando energia, mas você está usando a estrutura da Light, né? Ou da tua operadora de energia. Então, se você está usando a estrutura deles, para ir energia, voltar energia, consumir energia de noite, mandar energia, então você está usando o fio deles, fio que eles gastam dinheiro para fazer manutenção, né? E entre outras coisas. Então, você paga por isso. Você paga por usar a estrutura deles, você paga uma taxa e você também paga pela taxa de iluminação pública. Então, por isso que você não zera a tua conta. Então, geralmente, as contas, aí vou dar um exemplo, uma conta que era de R$500 passa a ser 80, né, 50, 60, 70, 80, R$100, né, uma conta que era de 500. Às vezes, uma conta de 1.000 passa a ser 200, né? Porque tem ainda o negócio do uso do fio deles, né?
e das taxas de iluminação pública. Inclusive, hoje, mesmo a pessoa sem projeto fotovoltaico, se ela viajar 2 meses e não usar energia nenhuma, ela vai pagar a conta de energia, ela vai pagar a taxa mínima, né? Porque você está ligado no sistema de abastecimento de energia. Entendi. Bom, você mostrou aí, eu acho que deu um exemplo muito bem claro com relação aí à necessidade, eu acho ainda de segurança mesmo, se manter junto ali da operadora de luz, mas acho que muita gente não imaginava que seria dessa forma com relação à energia solar, que seria, vou extinguir total a minha conta de luz, vou produzir com o sol, realmente fazer dele meu grande parceiro, meu grande amigo, mas eu queria saber se tem também mais alguns outros mitos, algumas outras questões que você gostaria de desmistificar com relação à energia solar. Porque eu acho que o grande mito é isso, de achar que vou botar energia solar e vai zerar minha conta, não vou pagar mais nada, mas se tem alguma outras questões, como você mesmo mencionou, pelo Wallace, que ele pergunta sobre a questão de locais nublados ou que tenha baixa incidência de energia solar, não, desculpe, de iluminação solar, se vale realmente a pena ou não, se realmente ficaria melhor para localidades onde existem uma melhor incidência, se é realmente melhor ou não melhor e se vale a pena, ou até outros mitos, digamos assim, outros dizeres que talvez possa aí esclarecer para as pessoas. Acho que você pegou bem, né? Acho que o principal mito é esse, de que a pessoa vai se livrar totalmente, né? Mas isso a gente já, já debateu, né? De que você até dá, mas não é muito viável, né? Não é muito viável. Você acaba ficando meio que inseguro. E o risco de você ficar sem energia é grande, né? Porque você está ali com a bateria. E se você usa um pouco mais da bateria, aí como é que você. É melhor você estar plugado ao sistema. Hoje em dia tudo é energia, né? Tudo que a gente tem usa energia. Então é muito mais seguro para a gente, para nossas vidas, você estar plugado ao sistema de energia fornecido pela nossa cidade, pelo nosso país, né? Então não é muito viável você simplesmente se desligar. Por mais que você gaste, mas é um gasto necessário da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Então é um mito grande a se destacar, né? Que o aconselhável, o mais viável mesmo é você realmente continuar. É que você tem uma economia na energia, e não que você simplesmente desapareça essa despesa da sua vida, né? Uma outra coisa que é bastante difundido é que as pessoas, muito cliente, mas muito cliente que a gente aborda, fala assim, mas só quem pode ter energia solar é rico, que é muito caro, né? É muito caro, é impossível para mim. Então, isso é um outro mito bastante difundido. E eu digo o seguinte: qualquer pessoa pode ter. Ah, pode ser até caro, dependendo da conta de energia da pessoa. O valor em si do projeto pode até parecer caro, né? Quando você fala em um projeto, ele custa em torno de 8 mil, 10 mil, 12 mil, indo até 20 mil, nessas contas mais comuns, né, do dia a dia, das pessoas de casa, né, que a gente faz os orçamentos mais comuns. Então ele pode ir de 8 até 20 mil. Aí eu dizer que uma coisa de 8 até 20 mil é barata, eu vou estar sendo leviano, não é barato. Né? Tem um volume ali de investimento grande por trás disso. Quando a pessoa tem esse dinheiro para investir, ótimo, porque você comprando à vista, qualquer coisa que você compre à vista, você foge de juros, você está ali pagando a forma mais barata de se comprar as coisas, né? Que é dar o dinheiro e receber o teu produto. Você se descapitalizou, mas está adquirindo um produto ao qual você vai ter um payback muito mais rápido, porque você
fugiu de juros. Aí você diz, pô, Joaquim, mas aí você falou que qualquer pessoa pode ter, e eu não tenho os 8 mil, eu não tenho os 10 mil, eu não tenho os 15, eu não tenho os 20 para poder comprar meu projeto. Então eu não posso, então não é mito. É pelo seguinte, porque hoje, como a energia solar é algo que beneficia a natureza e ao desenvolvimento do país, os governos têm por obrigação dar incentivos para que essa iniciativa seja cada vez mais alcançável pelas pessoas. Então, os governos eles dão incentivos aos bancos para que os bancos emprestem recursos a juros mais baixos, mais viáveis, para que as pessoas possam financiar os seus projetos de energia solar. Então, cada vez mais, e é o nosso carro-chefe, as pessoas adquirem os seus projetos via financiamento bancário. E aí como é que funciona? A pessoa tendo o nome limpo, aí isso é uma necessidade, né? Ela vai lá, financia o projeto, e nós cuidamos de tudo, é só falar com a gente que a gente cuida do financiamento, a gente cuida da homologação, a gente cuida de tudo, todas as etapas. É só entrar em contato com a gente. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente dá um jeito para a tua prestação ficar no valor da tua conta. Então, digamos, você gastava R$ 500 de conta. E aí você não vai mais comprar energia. Então, digamos que a tua conta virou R$ 100 e a tua prestação ficou 400. Então, a despesa que você vai continuar tendo na tua vida é a mesma, 500. Você aumentou alguma coisa? Você aumentou algum real na tua despesa? Não, você continuou com a mesma despesa que você tem hoje, que você vai ter pro resto da vida. Só que você ganhou de graça, teoricamente, usou seu nome junto ao banco, mas você ganhou de graça, teoricamente, o teu projeto fotovoltaico. Você vai fazer ali aquela prestação por 3 anos, 4 anos, dependendo do tanto de prestação que foi necessário para chegar à tua conta. E aí, depois desses 3, 4 anos, quando acabar a tua prestação, você vai passar a pagar só R$ 100. Ou seja, hoje, os teus R$ 500 já vai todo para Light. Já vai todo para Light. Esse dinheiro você já não vê. Durante 3 ou 4 anos, você vai dar parte dele para Light e parte dele para o banco. Não é nem para a JDV. A JDV já vai ter instalado para você, já vai ter recebido o dinheiro do banco. Né? E quando terminar, você vai ter o teu projeto fotovoltaico de graça. Então, qualquer pessoa que tenha o nome limpo consegue fazer. Né? Desde que tenha o nome limpo, queira fazer e tenha um telhado. Que aí é uma condição muito importante. Né? Não é, tem lá seus critérios. E um dos critérios muito importantes é que você tem que ter um espaço para instalar o teu projeto. Seja um espaço seu, que é o mais fácil, tipo morar em uma casa e ter um telhado. Ou se morar em um apartamento, que o telhado, que você mora na cobertura e que o telhado da cobertura seja seu. Fora isso, existem alternativas, que é você, por exemplo, eu tenho uma churrascaria ou uma padaria ou um bar e consome muita energia, mas eu não tenho telhado. O que eu posso fazer? Bom, se consome muita energia, você pode comprar um terreno no interior, terreno barato, e colocar teu projeto nesse terreno. Pode? Pode. Eu tenho uma rede de farmácias. A Venâncio, por exemplo, desculpa estar fazendo a propaganda, mas é porque é uma que eu sei, eles têm isso. Eles têm uma rede de farmácias, né? E eles têm uma usina que abastece as farmácias deles. Uma usina própria, né? Que eles montaram, uma usina própria, a usina produz e abastece, a usina deles abastece as unidades, as lojas deles. Então, é possível fazer. Mesma coisa as pessoas, por exemplo, eu moro num apartamento, mas meu pai mora numa casa. Bota o projeto no telhado do teu pai, abastece a casa do teu pai e o teu apartamento. Pode? Pode. Então, mesmo que você tenha apartamento, entre em contato com a gente para ver se a gente não dá um jeitinho de você usufruir do sol. Tem sempre uma solução.
Mas como regra, né, você, de alguma forma, você precisa ter um espaço para colocar as placas para captar. Né? Então, um dos mitos, né, um outro mito também muito difundido é que você precisa só da claridade do sol. Tem gente que chama a gente, aí a gente fica triste porque não consegue vender, mas a pessoa mora ali numa casa que está rodeada de prédio. Aí o cara mora numa vilinha de casa. Na Zona Sul tem muito isso, vila de casa, né? Um espaço tem uma vila de casa, só que está cercado de prédios de arranha-céu, cercado. Aí os prédios fazem sombra. Isso foi muito positivo para a pessoa durante a vida inteira, porque não tem sol, porque tem menos calor, né? O sol não bate direto na casa deles. Mas aí para produzir energia solar não dá, porque não é a claridade do sol que vai gerar a energia, é o raio solar. Então, se o raio solar não chega no telhado dele, não tem como colocar uma placa solar no telhado dele, infelizmente, né? Porque o raio solar não está chegando, o prédio está fazendo sombra e não está deixando chegar. Então, você que tem ali o teu telhado, você tem que olhar se em algum momento do dia o raio solar bate diretamente no teu telhado. E batendo o raio solar, aí é correr para o braço. E aí eu ia fazer uma pergunta, mas que você até já meio que já respondeu, que realmente quais seriam hoje os maiores desafios para quem quer utilizar aí da energia solar. Você citou alguns com relação a a incidência, né, no caso, como você disse, não é bem a claridade que vai gerar essa energia, e também sobre a questão de, justamente, você ter um telhado. Eu acho que é algo bastante até básico, mas é também um desafio, mas como você falou, tem as suas alternativas. Além desses, você consegue citar alguns outros? Tem quais, hoje, basicamente, os maiores desafios, se tiverem além desses? Como a gente falou, para essas dificuldades, né, já que a gente já citou essas dificuldades, eu vou dizer as soluções que estão sendo para o futuro, né, o que está se produzindo para o futuro. A tecnologia ela vai aumentando, então conforme a tecnologia vai aumentando, a potência da placa vai aumentando também. Então, o tamanho de telhado que a gente precisou há 5 anos atrás não é o mesmo tamanho de telhado que a gente está precisando agora para a mesma potência de projeto. Então, digamos, 5 anos atrás, para abastecer uma casa X, eu fiz um projeto que precisava de 10 placas. Hoje eu vou fazer esse mesmo projeto para outra casa, com a mesma potência daquela que precisou de 10 placas. Como as placas hoje têm potência maiores, porque a tecnologia desenvolveu, eu, em vez de precisar de 10 placas, eu preciso de 7. Economizei o espaço de 3 placas. Né? Então, esse desafio de ter que ter o espaço para colocar as placas, ela está sendo vencida pelo avanço da tecnologia. Né? Está se avançando a tecnologia, o espaço que necessitava está ficando menor e mais otimizado. Né? Uma outra dificuldade também é o custo. Né? O custo, que é uma das reclamações campeãs das pessoas. Mas eu não tenho dinheiro suficiente para bancar o projeto. Conforme também vai avançando a tecnologia, o custo vai diminuindo bastante. Então, você que tem dúvida, procure alguma empresa de energia solar, de preferência a JDV, mas procure, né? E faça um orçamento sem compromisso. Né? Nós, por exemplo, fazemos o orçamento grátis, mas eu acho que todas fazem, nenhuma cobra para fazer o orçamento. Faça a experiência, veja se cabe no teu orçamento, se você está com o nome limpo, faça ali, porque realmente é vantajoso. Quem tem um telhado e não coloca energia solar, assim, tá perdendo muito tempo, está perdendo dinheiro. E aí, a dificuldade é justamente disso. Às vezes a pessoa não tem o nome limpo para fazer o financiamento, ou não tem o dinheiro para fazer a compra. Então, isso aí seria realmente uma dificuldade, né, que poderia impactar ali em você
fazer o teu projeto. Agora, uma dificuldade que é interessante também, mas tem solução, é que se você morar num lugar que tenha muita incidência de sujeira na tua placa. Vou dar exemplos. Você morar em beira de estrada de terra, porque vai levantar, e movimentada, né? Porque vai levantar muita poeira, e essa poeira, se ela grudar na placa, não de cara, né? Mas com muito tempo, tipo assim, 6 meses, ela pode criar uma camada que vai dificultar o raio solar de bater. Então, nesse caso, não vai inviabilizar o teu projeto, mas precisa que você limpe a tua placa com uma certa frequência. Inclusive, a JDV oferece esse serviço de limpeza da placa. Qualquer pessoa pode limpar, mas tem gente que não quer subir no telhado, né, fazer. Tem gente que não lava nem o carro, né, bota para lavar. Imagina subir no telhado para lavar a placa. Então, a gente oferece esse serviço de limpeza de placa, que em condições normais pode ser feita anualmente ou de 2 em 2 anos, se não tiver muita sujeira. Agora, se você morar num lugar onde surge muito, isso é uma dificuldade. Outra coisa é você morar num lugar que tenha muito pombo. E aí o pombo pegar e fazer cocô em cima da placa. Porque aí fica, né, a crosta das fezes do pombo, né, em cima da placa. E aí você também tem que limpar com uma certa frequência, porque ele pode ali, as fezes do pombo, incidir sobre o raio solar. Então, também é uma outra dificuldade de local ali, né, que você tem, dependendo do local que você for colocar, é uma outra dificuldadezinha que você pode ter, mas também, assim, tudo vencível, né? Aí você coloca ali alguma coisa para espantar, né, os pombos e tal, ou manter uma limpeza mais frequente ali nas tuas placas. São questões que realmente analisar-se, né? Porque, por exemplo, quando você começa a pensar sobre isso, eu acho que você não tem uma perspectiva do que realmente pode atrapalhar. Isso do pombo me pegou bastante, porque realmente. A JDV, por exemplo, a gente vende muito para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente nunca pegou cliente com problema de pombo. Nós não pegamos. Mas nós fazemos parte de comunidades, né, do Brasil inteiro. Nós comercializamos, trocamos ideia, fazemos parcerias com diversas empresas no Brasil inteiro. Então, nos grupos que a gente faz parte, a gente vê o pessoal tendo muito esse problema nos interiores e tal, por causa de pombo. E aí as soluções são das mais diversas possíveis. Tem gente que compra um gavião falso, como se fosse um espantalho para plantação. Eles compram um gavião falso, coloca no telhado e o gavião aberto assim, né? Emitindo de tempo em tempo o som falso de gavião. Aí o pessoal diz que no início funciona, mas que depois os pombos descobrem que é falso. Ficam espertos. Aí passam a não ter mais medo do gavião, porque é fogo. A natureza é inteligente, né? Então no início eles se assustam, mas depois sempre tem um atrevidinho que vai. E se fosse um gavião mesmo, um ia morrer, né? Aí o outro ia ver e morreu. Não vai não. Aí ia passar a não ir. Mas a partir do momento que um mais atrevidinho vai e não morre, aí os outros, opa, outro vai mais atrevidinho até que. Mas enfim, tem várias soluções, tem várias soluções. Aí armadilha, botam armadilha, aí botam cerca. Tem várias soluções. Soluções sempre tem, né? Mas, como você perguntou, quais as dificuldades, essa é uma. Essa é uma. Inusitado, mas exatamente. E aí até, eu acho que acabou resumindo muito bem aí sobre a energia solar, sobre a importância também da energia renovável. Queria encerrar contigo perguntando como você vê o cenário da energia solar aí para a nossa sociedade, para o mundo, na verdade, daqui a 10, 20 anos, que você enxerga um crescimento, você enxerga uma expansão, mais acessibilidade, de que maneira você enxerga isso? Cara, é uma ótima pergunta, principalmente para finalizar, né? Para pegar aí esse contexto. A energia solar, ela tem avançado muito, a passos largos, né? Se você olhar uma estatística dos anos que vão passando,
crescimento do uso de energia solar, ele é espantoso, ele é muito grande. E do ponto de vista de que quem monta, quem faz crescer a parcela, a fatia do uso de energia solar como fonte de produção de energia no mundo, em sua maioria, são as pessoas, e não os governos ou organizações. Empresas também, né? Justamente por causa daquele papo que a gente teve lá na frente, né? Porque é o meio mais democrático que você tem de fazer. Você não pode pegar um rio e colocar lá a tua hidrelétrica. Montar uma termoelétrica, então, é caríssimo montar uma termoelétrica. Né? Você tem que montar turbina, você tem que. O negócio é todo gigante. Né? A energia solar não, é um terreno. Se você tiver uma churrascaria ou uma coisa assim, né? Um grupo de empresa, é comprar um terreno e chapar a placa no terreno, ou sendo a sua casa, ter o seu telhado e colocar a placa no teu telhado. Então, é o meio mais fácil e democrático de você produzir a sua própria energia. Com isso, você está transferindo a responsabilidade dos governos de terem que prover energia para que as pessoas possam ajudar nesse processo. Porque o país, por exemplo, o Brasil, se o Brasil crescesse hoje num estalo assim, 10% de crescimento econômico, coisa que não está nem em pauta, né? A gente crescer tanto assim. Mas digamos que acontecesse um milagre econômico, que a gente crescesse 10%, surgissem 10% de novas empresas precisando de energia para existirem economicamente no Brasil. O Brasil colapsava. O Brasil não teria condições de prover energia para essa galera. E aí isso iria demandar dos governos investimento, construir novas hidrelétricas. A gente acabou de construir uma nova hidrelétrica e teve um debate muito grande sobre o problema das populações ribeirinhas, desalocar pessoas, inundar toda uma região. Então, isso tudo traz um desequilíbrio grande. Então, o avanço da energia solar e das fontes renováveis, a biomassa também, né? E a eólica, ela traz ao mundo não só do ponto de vista de ajudar a natureza, né? De evitar o avanço da queima de combustíveis fósseis, o avanço de termoelétricas que prejudicam a natureza, que emitem gases do efeito estufa, mas também democratizam e fazem com que os governos não precisem cada vez menos se preocupar com isso. Conforme você viaja para o exterior, ou até mesmo no Brasil, é mais comum, cada dia mais comum você viajar e ver nos telhadinhos as plaquinhas. Né? Todo mundo tem notado isso. Então a gente tem acompanhado o quanto isso tem avançado, né? E o quanto mais pessoas estão ali despertando para essa necessidade, essa oportunidade delas mesmas gerarem a sua energia. Né? Isso é algo fantástico, está ao alcance de todo mundo, né? Desde que tem esses critérios que a gente falou durante a live. E, enfatizando agora na sua pergunta, conforme vai passando os anos, isso vai avançando essa oportunidade. Por quê? Porque a tecnologia vai aumentando, as placas vão aumentando sua potência, então o espaço necessário de telhado vai diminuindo e o custo vai diminuindo. Então, conforme vai avançando o tempo e a tecnologia vai avançando, vai se tornando cada vez mais acessível para as pessoas fazerem os seus projetos. Então, o avanço... E também o seguinte, e os governos vão vendo tudo isso que eu acabei de falar, né, com característica ao governo, o governo ter que investir para poder ter que gerar a energia necessária para o país, então os governos vão também cada vez mais incentivando essas iniciativas, barateando o custo, tirando impostos. Né? Agora, em novembro de 2025, em Belém do Pará, aqui no Brasil,
no norte do Brasil, vamos ter a COP30, que vai ser muito discutido essa questão da energia renovável. Vai ser muito discutido, acho que vai ser um dos principais temas, né? A diminuição da queima de combustíveis fósseis e a utilização e democratização da tecnologia e do acesso para a energia solar, a energia eólica. Então, eu acho que nesse próximo período, principalmente depois da COP30 para o Brasil, já que o Brasil vai estar sediando, né, acho que várias empresas vão aí derramar um dinheiro, porque o Brasil tem muita natureza, né? O Brasil tem ali a Amazônia, que é o pulmão do mundo, tem o Pantanal, né, que são fontes riquíssimas de biodiversidade, de natureza, e que o Brasil está sempre ali, as pessoas estão sempre querendo ali preservar e salvar o Brasil. Então, eu acho que isso pode trazer, a COP30 pode trazer investimentos para que o Brasil cada vez mais democratize esse acesso, né? E eu acho que com isso as pessoas vão ter mais oportunidade, acesso e equipamentos mais baratos ao longo dos próximos anos aí para fazer o seu projeto, né? Não estou dizendo com isso que você espere daqui a 10 anos para fazer, porque aí você vai perder o teu dinheiro para a Light durante 10 anos. Então é melhor você fazer agora, economizar e lá na frente fazer outro, né? Renovar o teu, trocar, né? É uma coisa que se você tem telhado, faz hoje, né? Faz hoje porque é realmente muito vantajoso. Maravilha. Eu acho que ficou bastante claro aí para todos os nossos ouvintes, para quem acompanhou essa live e também para quem vai acompanhar posteriormente, porque vale lembrar que esse conteúdo aqui, gente, ele vai ficar salvo aqui no Instagram da Assist. Então, você que está chegando agora, não viu o restante da nossa live, esse conteúdo ele fica salvo, você vai poder acompanhar, vai poder pegar todas as dicas, os esclarecimentos que o Joaquim trouxe para a gente e também compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares, pois como ele falou, você tendo um telhado hoje, não tendo energia solar, você está perdendo tempo e não só tempo, também está perdendo dinheiro. E aí, obviamente, o que a Assist ela tem como missão é levar saúde e bem-estar ao servidor e seus beneficiários. E, obviamente, você também tendo uma saúde financeira, isso também vai te levar a um bem-estar. E é isso que a Assist deseja, é isso que a Assist tem a proporcionar para os seus associados. Eu te agradeço, Joaquim, novamente aí pela disponibilidade, por todo o conhecimento passado aí, por toda as explicações dadas com relação às energias renováveis, à energia solar, mas principalmente. E também agradecer aí a JDV por essa parceria e deixar sempre as portas abertas para que novas edições do Clube do Conhecimento possam vir, a gente tocar cada vez mais sobre esse assunto e outros assuntos também importantes aí à nossa sociedade. Legal, também agradecemos a oportunidade, nos colocamos à disposição, sempre que nos convidarem estaremos aqui. Obrigado pela parceria também, né? Importantíssima, de estar aí atendendo aos associados da Assist e proporcionando esse benefício, né, para a natureza. Eu acho muito interessante que a Assist sempre está preocupado com projetos sociais, projetos do âmbito social, socioeconômico e socioambiental também, né? Eu adorei o projeto da Floresta da Assist, né, que está lá plantando árvore. Então, a Assist cada vez expande cada vez mais ali a preocupação dela com o bem-estar da sociedade, não só dos seus associados, mas da sociedade, porque os seus associados fazem parte da sociedade, né? Então, parabenizar a Assist, agradecer aí o convite e dizer que a gente vai estar sempre aqui, que assim que vocês chamarem, a gente vai estar sempre aqui. Maravilha. Obrigado novamente a quem nos acompanhou. Essa aqui foi mais uma edição do Clube do Conhecimento. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.